Bom dia! Sextou na nossa semana. Hoje, sexta-feira, dia da nossa aula de História. Hoje vamos falar sobre Nova República, que vem desde 1985 até os dias atuais. Assunto muito importante para nosso conhecimento. Esse assunto está aqui, livro de História, nas páginas 259, 260, 261, 262, 263 e 264. Vamos acompanhar a explicação da Pro, livro, lápis, borracha na mão, preciso for para o vídeo, anota, tiver dúvida, chama a Pro. Só não fica com essa dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Então, aí na página 259, vamos começar o nosso assunto. A nova república se inicia com a eleição, por meio de votação indireta, de Tancredo Neves à presidência. Depois de 21 anos de governo militar, foi eleito o primeiro presidente civil, já avançado na idade, com 75 anos e com uma grave doença intestinal. Tancredo Neves não interrompeu as cansativas atividades pós-eleições, certo de que seu internamento antes da posse geraria uma crise política. Tancredo Neves, resistia, mas no dia 21 de abril de 1985, o homem em cujas mãos a sociedade depositava o sonho esperançoso na salvação do Brasil, infelizmente faleceu. O povo comovido chorou. Então, ele, doente, mas ainda assim quis, governar, defender o seu país, mas ele veio a óbito. O primeiro presidente civil do nosso país, Tancredo Neves. Vamos aprender aqui agora, ver, sobre José Sarney. No mesmo ano da morte de Tancredo Neves, seu vice, ele aí, José Sarney, assumiu a presidência da República com plenos poderes. Assumiu a chefia do governo em um momento histórico em que havia um consenso geral de que o regime democrático seria ideal para o atendimento de um sonho social. Então, era um momento, o regime da democracia, que todos estavam sonhando, almejando nesse momento acontecer no país. Então, toda a população esperava por mudanças políticas significativas que viessem atender às expectativas da grande população pobre do país. Porém, no segundo ano de governo de Sarney, o plano cruzado é implantado. Então, dinheiro, o plano cruzado, modificando a moeda de cruzeiro para agora cruzado. Decreta o tabelamento de preços, os reajustes salariais passam a ser anuais, ou seja, todo ano, como é até hoje, e cria-se o seguro-desemprego. Então, a pessoa que trabalha de carteira assinada, quando ela é demitida, ela recebe um seguro-desemprego. Em virtude da política do tabelamento de preços, gêneros alimentícios começam a faltar no mercado, como leite e seus derivados e carne. Surgem acusações de que frigoríficos e pecuaristas estavam cobrando preços acima do tabelado. Então, tinha uma tabela, tinha que se cobrar o que estava decretado na tabela. Mas aí, surgem agora aí essas acusações, de que estava se cobrando acima da tabela. O Plano Cruzado foi um programa de estabilização econômica que se concretizava em dois princípios fundamentais: o controle dos preços e a desindexação da economia. E o que é desindexação? Eliminação de reajustes.
de preços, salários, por um índice esperado pela inflação. Nesse momento, surgiram novas centrais sindicais representativas de classes, como CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, e Central Geral dos Trabalhadores, CGT. Mesmo com as divergências, as duas centrais sindicais defendiam e mobilizavam a classe trabalhadora. Esses, é, sim, esses Essas centrais sindicais eram a favor dos trabalhadores. Em 1987, explodem greves em todos os setores da economia na luta por reajustes salariais. Ou seja, os empregados aí agora param de trabalhar querendo que seus salários sejam reajustados. Em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte, criada por Ulisses Guimarães, que esse aí na imagem está segurando aí um livro, está escrito aí Constituição, promulga a Constituição de 1988, que está em vigor até os dias atuais, e determina a data para as novas eleições, sendo 15 de novembro de 1989. Em janeiro de 1989, o governo Sarney anunciou um novo programa econômico, chamado Plano Verão. O novo plano econômico era praticamente uma reedição do Plano Cruzado. Nesse plano, ficava estabelecido um novo congelamento dos preços e das tarifas. O Plano Verão fracassou. O Cruzado sofre a perda de 3 ordens e passa a se chamar Cruzado Novo. Nas eleições disputadas em 1989, entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello, Collor sai vencedor. Collor também dá início ao programa de privatização de empresas estatais, mesmo com a oposição sendo contrária. No ano seguinte, ainda com a inflação mensal por volta de 20%, Collor determina medidas econômicas que aumentam as tarifas públicas. Então, tudo que o público estava ali pagando foi aumentado. E a dos combustíveis, e congela preços e salários. Então, nessa época, os preços de tudo subindo e os salários do povo congelado, ou seja, não aumentava. Collor sofreu o processo de impeachment por causa de acusações de corrupção em seu governo feitas pelo seu irmão. Então, o impeachment pediu para ele sair, deixar de ser presidente. O vice de Collor, Itamar Franco, assume a presidência. É durante seu mandato que o governo federal aprova a indenização a familiares de 144 presos políticos no período da ditadura. Também é feito um plebiscito em que a população escolhe entre presidencialismo e parlamentarismo, vencendo o quê? O presidencialismo, que é o que fazemos. Quem governa é o presidente. Assumindo a presidência, Itamar Franco lançou o Plano Real, sob a coordenação do ministro da Economia, o futuro presidente Fernando Henrique Cardoso. Neste plano foi adotada uma nova moeda, a que nós temos até hoje, o real. Então foi no governo de Itamar Franco que se lançou o real. Os preços da mercadoria se estabilizaram, isto é, deixaram de aumentar durante algum tempo. Fernando Henrique, em 1994, foi eleito para a presidência e reeleito, em 1998, estando à frente do governo brasileiro durante 8 anos. Lula ganhou as eleições e se tornou o primeiro presidente brasileiro oriundo das classes populares. Uma das primeiras medidas anunciadas pelo seu governo foi a prioridade para os programas sociais que atendem a população mais carente, como Fome Zero. Em 2004, através da Lei 10.836, o governo Lula criou o programa Bolsa Família, que tem até hoje, que corresponde à unificação de programas sociais do seu governo e do governo de Fernando Henrique
Cardoso. O Bolsa Família consiste em distribuir um valor mensal para as famílias de baixa renda. Essas medidas favoreceram o desenvolvimento econômico, mas Lula também enfrentou muitas dificuldades. No final de seu mandato de 8 anos, né, o presidente Lula vivenciou um momento histórico para o Brasil. Então, nas eleições presidenciais de 2010, Dilma Vana Rousseff, do PT, com 62 anos, foi eleita no segundo turno. A primeira mulher presidente do Brasil foi ela, Dilma Vana Rousseff. Então, na campanha eleitoral, Dilma contou com o apoio do presidente Lula, cujo governo registrou recordes de aprovação. Então, ele, né, estava bem, a população gostava muito do governo de Lula, e aí ela veio como indicação do presidente e foi eleita. Em 1º de janeiro de 2011, Dilma Rousseff tomou posse, após 25 anos do fim do regime militar, contra a qual ela lutou como militante, sendo presa e torturada pelos órgãos de repressão das Forças Armadas da época. Dilma foi eleita com o compromisso de dar continuidade aos projetos sociais do governo Lula, como o Bolsa Família, por exemplo, e desenvolveu o programa Minha Casa, Minha Vida, de construções de moradias populares, entre outros. Dilma enfrentou um processo também de impeachment, sob a acusação de abuso de poder econômico e político, sendo inocentada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, em junho de 2017. Com a consumação do impeachment, o vice de Dilma, Miguel Elias Temer Lulia, do PMDB, assumiu a presidência da República aos 75 anos, em 31 de agosto de 2016. E depois dele, né, de Michel Temer, quem assumiu e está até hoje foi o atual presidente Bolsonaro. E assim é a história, né, da nova república do nosso país, que deu início em 1985 e nós vivemos até os dias atuais. Esse era o nosso assunto de hoje, a nova república. Espero que vocês tenham entendido e compreendido o assunto. Qualquer dúvida, chama a Pro, pergunta a Pro, tá certo? Um excelente final de semana para vocês, meu querido. Super beijo da Pro.